Estamos ou não a pagar mais IRS? Esta questão entrou na campanha eleitoral e nós vamos esclarecer esta semana. Venha disso. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabe, é um programa aqui do canal Cor do Dinheiro, onde nós tentamos analisar as questões da poupança e do investimento. Ora, o que preparamos para si hoje? Uma espécie de edição especial. E porquê? Porque vamos falar de IRS e eu já lhe vou explicar porquê. Antes de prosseguirmos, no entanto, quero recordar que o Pé de Meia é possível graças àquilo que são as parcerias que nós temos no canal. A saber, a Optimize, a Square Management e também a Bluecrow. Já agora, quero dizer que e realçar que isto não compromete ninguém e muito menos aqueles que são os nossos convidados. Compromete-me a mim, que sou responsável pelo canal. Ora bem, voltando ao tema desta semana. Como sabe, nós estamos em campanha eleitoral e há muita agitação que se acentuou nas últimas 2 semanas em torno do IRS, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Ora bem, qual é a questão? Estamos ou não a pagar mais IRS? Toda esta questão surgiu, como já percebeu, por causa do momento em que nós fazemos acerto de contas com o fisco, que é agora a partir do mês de março. E a questão base é esta: estamos ou não a pagar mais IRS? Eu tenho comigo hoje a doutora Cláudia Reis Duarte, que é aquilo que eu costumo chamar a Secretária de Estado dos Impostos. Não é? Chamo a todos, portanto não é específica dela, e convidei-a para o programa para falar sobre isto. Cláudia, muito obrigado por vir à Cor do Dinheiro. Estamos a pagar mais impostos? Não. Estamos a falar de IRS, obviamente. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Não estamos a pagar mais impostos, bem pelo contrário. Estamos a pagar menos impostos do que aqueles que pagávamos o ano passado. Ou seja, o que estamos a descontar todos os meses é menos do que se descontava. Claro. Ou seja, indiscutivelmente, e essa eu diria é a mensagem fundamental, o IRS sobre o rendimento das famílias desceu. E desceu em 2024 face a 2023. Coisa diferente é o acerto de contas que é feito apenas no ano seguinte. Ou seja, as pessoas, maioritariamente as pessoas com rendimentos de trabalho dependente, ou seja, com contratos de trabalho e com pensões, todos os meses quando recebem o seu rendimento é-lhes descontada uma parte desse rendimento. São as retenções na fonte, isso mesmo. E essa parte que é descontada é entregue ao Estado. É uma antecipação do imposto que é devido afinal e cuja conta só se faz no ano seguinte, tendo em conta um conjunto de benefícios fiscais, claro, deduções fiscais. Exatamente. A natureza dos rendimentos, a composição do agregado familiar, as despesas que têm e, consequentemente, as deduções à coleta que têm. Portanto, tudo isso conta na conta ou acerto que é feito afinal e que é feito apenas no ano seguinte. Apurado o imposto que é devido afinal, naturalmente é descontado aquilo que já se pagou. E daí pode resultar um reembolso. Quando? Quando aquilo que se pagou através das retenções na fonte foi mais do que aquilo que se deve. O que significa que qualquer pessoa que, feito o acerto no ano seguinte àquele a que respeita os rendimentos, tem direito a um reembolso, é alguém que pagou imposto em excesso através das retenções na fonte e que, portanto, está a receber de volta. No mundo ideal, esta conta seria zero. Naturalmente não é possível por causa de tudo isso. Mas é preciso explicar às pessoas que seria zero se não houvesse benefícios fiscais nem deduções fiscais. Claro, e se não houvesse alterações, ou seja, a retenção na fonte é pensada para um rendimento linear ou normal. Sim. As pessoas podem trabalhar só uma parte do ano, podem ter em determinado ano um rendimento extra, venderam uma casa e têm uma mais-valia. Podem ter rendimentos de capitais, enfim, há todo um conjunto de situações que podem fazer variar aquilo que é o rendimento linear. Mas, num sistema ideal, a retenção é o mais próxima possível do imposto de vida final e não há reembolsos. Portanto, o reembolso é imposto que se antecipou em excesso ao Estado. Mas a questão surge agora porque nós estamos a descobrir, nós o contribuinte está a descobrir que neste ano há menos pessoas a receberem e há menos pessoas, as coisas ficam ela por ela, e também há mais pessoas a devolver dinheiro ao fisco. Isto quer dizer que as taxas de retenção na fonte foram alteradas no ano passado. Aliás, já foram alteradas nos anos anteriores. Começou em 2023 e manteve-se em 2024. É isso? É isso. Ou seja, de facto, o ano passado o IRS foi reduzido em agosto e, portanto, se quiser, o Governo tinha 2 opções. Ou fazia refletir essa redução imediatamente, que foi o que fez, ajustando as retenções na fonte e fazendo refletir a redução imediatamente no bolso e na carteira das pessoas, devolvendo-lhe essa redução, ou então o Estado não ajustava as retenções na fonte, caso em que
estava a financiar-se com o dinheiro dos contribuintes, que só devolveria 7, 8, 9 meses depois, ou seja, agora em que decorre a campanha entre 1 de abril e 30 de junho, em que as pessoas apresentam as suas declarações de IRS. A opção do governo foi fazer refletir essa redução imediatamente, o que significa que no último trimestre do ano passado, e por via deste ajustamento das retenções na fonte, os portugueses, as famílias portuguesas, sentiram imediatamente essa redução de imposto e tiveram mais rendimento disponível durante esse último trimestre. Agora, feitas as contas afinal, naturalmente, se anteciparam menos imposto, terão tendencialmente menos reembolso a receber. Portanto, é só isso que está a acontecer. Mas o governo não antecipou que isto podia ser um dos argumentos da campanha eleitoral? O governo não ajustou as tabelas de retenção na fonte a pensar na campanha eleitoral e a pensar nas eleições. Ajustou as tabelas de retenção na fonte porque essa é uma boa medida de política fiscal, em termos técnicos. Ou seja, as pessoas pagam mais ou menos aquilo que está mais próximo daquilo que vai ser a taxa efetiva de IRS. É isso. É essa a ideia. Ou seja, as pessoas não estiveram a financiar durante 8 meses, tiveram o dinheiro do seu lado para fazerem com ele aquilo que entenderem. Diferentemente de não ter ajustado as tabelas de retenção na fonte, significaria ter andado a financiar o Estado durante estes 8 meses e o dinheiro que é dos contribuintes e que estava a ser pago em excesso em IRS teria sido o Estado a geri-lo durante estes 8 meses. E como é que responde aos argumentos da oposição, nomeadamente do Dr. Pedro Nuno Santos, quando diz assim, o Governo baixou as taxas de retenção na fonte em agosto porque sabia que podia haver aí eleições e que, nomeadamente, que o orçamento fosse chumbado e então quis meter mais dinheiro no bolso dos portugueses todos os meses? Novamente, aquilo que lhe posso dizer é a aproximação da retenção na fonte ao imposto de vida final é a melhor solução do ponto de vista de política fiscal e técnica. E de resto, nas últimas semanas, nós temos assistido no espaço público a um conjunto alargado de especialistas, fiscalistas, jornalistas de economia, etc., de todos os quadrantes. Entre os quais aqui neste canal, devo dizer. Entre os quais neste canal, a fazer verdadeira pedagogia sobre este assunto. E a dar muitos subsídios de literacia financeira e a explicar que num sistema fiscal ideal há esta aproximação que se quer, tanto mais próxima para o pleonasmo quanto possível. Aos seus secretários de Estado, o problema é que o que nós dizemos como analistas e comentadores não é necessariamente aquilo que o cidadão comum percebe. E a pergunta seguinte é esta: o Governo não subestimou que o contribuinte, o cidadão comum, possa não perceber isto exatamente da mesma maneira como nós? Não consigo acompanhá-lo completamente, desde logo, porque eu não acho que as pessoas sejam tontas. E, portanto, não são tontas, mas falta literacia, apesar de tudo. De acordo, mas também nos cabe a nós, enquanto intervenientes do espaço público, fazer essa pedagogia e essa literacia. E, portanto, eu acho saudável, boa solução técnica e política, dar às pessoas o dinheiro que é delas, e é melhor receberem-no em setembro, outubro, novembro e dezembro do que precisarem de esperar para o receber em maio, junho ou julho, que era o que aconteceria. Mas é curioso, sabe porquê? Porque nós temos alguns, e são uns quantos espectadores, que ao reagir isto dizem assim, eu preferia que o Estado tivesse tabela de retenção na fonte mais elevadas, eu percebi o que você explicou, mas preferia que fosse isso e que depois o Estado me viesse dar alguma coisa em março. E quando nós dizemos às pessoas assim, mas repare, então, mas o Estado está-lhe a retribuir o dinheiro, está-lhe a devolver o dinheiro que guardou a mais, no entanto não paga juros. E as pessoas dizem, mas eu preferia isto. Como é que reage perante este tipo de crítica? Desde logo deixe-me dizer, apesar de tudo, o Estado paga juros. São juros... Sim, uma coisa michuruca, desculpa a expressão. E por isso mesmo, para a pessoa, o cidadão comum, o contribuinte, é muito preferível ter esse dinheiro do seu lado e desde logo poder aplicá-lo, se assim entender, com juros, em aplicações, em depósitos, no que for. Com juros claramente mais simpáticos do que aqueles que o Estado lhe paga. Nós temos feito essa pedagogia aqui e vou voltar a fazê-lo no fim do programa, mas como sabe, não é isso que acontece com a maior parte dos portugueses, não é? Porque o dinheiro entrou na carteira, nem sequer verificam quanto é que receberam mais, mas se puderem gastar, gastam. Sobretudo naqueles segmentos mais baixos da população, ou dos rendimentos mais baixos, como sabe. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Porquê é que este assunto veio à baila agora? Por causa da campanha eleitoral? É que já não é só o PS, o Chega também já se meteu ao barulho. Eu aí não lhe sei dizer, devolvo-lhe a pergunta e terá que perguntar a quem trouxe, se quiser, o assunto à baila como tema. Ou seja, novamente, repito, sobre este assunto,
todos os especialistas, todos os quadrantes têm feito aqui uma pedagogia e um trabalho muito importante em esclarecer que não há verdadeiramente nenhum tema aqui. Ou seja, aquilo que se fez foi uma boa opção de política fiscal. E o Governo não devia ter feito também essa pedagogia na altura em que fez essa baixa da retenção na fonte, até porque era de calcular que isso fosse acontecer, não é? Que as devoluções agora fossem inferiores. Na realidade... Não houve aqui uma falha do Governo? Na realidade, à data, se for fazer esse trabalho de pesquisa, várias vozes houve, incluindo do Governo, dando nota que aquilo que se estava a fazer era precisamente a refletir de imediato a descida do imposto, ou seja, o IRS baixou, as pessoas estão a pagar hoje menos imposto do que pagavam o ano passado, com independência de terem ou não menos reembolso, porque se têm menos reembolso é porque anteciparam menos imposto e, portanto, não estiveram a financiar o Estado durante todos estes meses, e na altura houve várias vozes a dizê-lo. Não tiveram foi o eco, se quiser, que estão a ter as vozes agora. É verdade, e nesse aspecto eu faço o meu meia-culpa, porque na comunicação social nós devíamos ter feito um esforço mais alargado nesse sentido, embora aqui neste canal tivéssemos estado a alertar as pessoas para isso. Cláudio, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Tendo em conta aquilo que é o que estão a viver neste momento, acha, do ponto de vista de crítica, acha que isto vai ter influência naquilo que é quando os portugueses forem colocar o seu voto no dia 18 de maio? Eu espero que não, porque este francamente não é assunto com dignidade, até porque é, se quiser, um tema de comunicação e de esclarecimento, e que eu creio que no espaço público já está amplamente esclarecido. Portanto, francamente, não o vejo como tal e espero que não seja isso que acontece. Eu confio muito no bom critério dos portugueses e, portanto, confio que os portugueses, ainda que possam perceber que têm menos reembolso, também percebem porque é que têm menos reembolso e percebem que se estão a receber menos agora é porque já o receberam o ano passado no último trimestre através da redução das retenções na fonte. Eu posso deduzir que a doutora Cláudia Reis Duarte, se continuar secretária de Estado dos Impostos, se a AD ganhar as eleições no próximo ano, não vai mudar este critério no próximo Orçamento de Estado. Deixe-me dizer-lhe, eu creio que nenhum governo, seja ele de que quadrante for, mudará este critério. Ou seja, sempre que há reduções de IRS, há ajustamentos das retenções na fonte. É verdade. E, portanto, não se trata sequer de cor política ou deste governo ou de outro. Acredito verdadeiramente que, havendo uma nova redução de IRS, haverá um novo ajustamento das retenções na fonte. Por isso é que é um não tema. Outra pergunta que tem a ver com esta questão da redução do IRS. O Governo anunciou na campanha eleitoral que pretende no futuro continuar a baixar o IRS. Isto não é demasiado perigoso para as contas públicas porque nós temos um crescimento da despesa que é muito elevado? A preocupação e o rigor das contas públicas foi sempre um critério muito, muito, muito importante para este Governo e continuará a sê-lo sempre. Isto significa que existe e está anunciada a intenção de continuar a baixar impostos, sempre com respeito e com responsabilidade Portanto, acha que os pelo equilíbrio alertas das contas públicas. que o Conselho de Finanças Públicas fez em relação à evolução das contas públicas não os preocupa? Todos os alertas e todas as recomendações do Conselho de Finanças Públicas ou de outras entidades independentes nessa matéria são tidas em devida conta e com muita atenção. Dos dados que temos, hoje, continuamos a ter margem para baixar IRS. Doutora Cláudia Duarte, quando nós olhamos para a evolução daquilo que é carga fiscal, ou seja, conjunto de receita que o Estado foi buscar em percentagem do Produto Interno Bruto, notou-se em 2024 uma subida de 0,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior, ou seja, a carga fiscal aumentou. O Governo já explicou que isto tem a ver com o mercado de trabalho, mais contribuições do ponto de vista da segurança social, mas a verdade é que os portugueses estão a pagar mais impostos ao Estado, do ponto de vista de impostos e contribuições. Não devia haver aqui um acerto também nas taxas de contribuição para a segurança social? Como sabem, é uma das reivindicações das empresas. Eu acho que precisamos dar um passo atrás só para se perceber o que é carga fiscal. Uma coisa é carga fiscal enquanto receita em percentagem do PIB. Sim. E a receita de impostos sobe quando a economia cresce. E ainda bem. Isso é aquilo que todos queremos. Coisa diferente é carga fiscal enquanto percentagem do nosso rendimento que é paga em impostos. E essa desceu. E desceu desde logo porque o IRS desceu. Ou seja, a percentagem do nosso rendimento que é alocada a impostos e a contribuições para a segurança social, se quiser, em 2024 desceu, não subiu. O que subiu foi a receita em percentagem do PIB.
E a receita de impostos só porque a economia está a crescer, porque há mais pessoas empregadas, porque estão a ganhar melhor, etc, etc. E, portanto, eu diria que esta é a primeira. Quanto à pergunta que fazia, que é olhar para as contribuições, eu acho que há sempre melhoramentos que é possível fazer. E, portanto, a possibilidade de olhar com cuidado de forma fundamentada é sempre virtuosa. Essa questão ainda não apareceu na campanha eleitoral. Isso quer dizer que o governo vai reservar uma surpresa nessa área? Não. O que eu lhe estou a dizer é, neste momento não está em cima da mesa. Não excluímos a possibilidade de olhar para o que quer que seja virtuoso e bom para a economia portuguesa e para os portugueses. Resumindo e concluindo, em sua opinião, esta polémica à volta do IRS não vai ter impacto, ou seja, vai cair como assunto principal de campanha? Isso eu não lhe sei dizer, vai depender dos atores políticos e da forma como conduzem o assunto. Quero acreditar que os portugueses estão esclarecidos e percebem o que está em cima da mesa. Doutora Cláudia Reis Duarte, muito obrigado por ter vindo explicar isto ao pé de meia. Já agora, para si, você recorda-se qual tem sido o nosso conselho desde o ano passado, quando se baixaram as taxas de retenção na fonte? E não foi só em agosto, já tinha baixado no próprio orçamento de 2024, feito pelo Partido Socialista. Vá ver qual é a percentagem acrescida de rendimento que você tem e pegue nesse valor e faça uma aplicação mensal. Olha, o Pedro Lindo, aqui frequentemente, quando fala connosco, até diz que há aplicações que se fazem a partir dos 10 euros. Portanto, esse é o conceito que nós damos. Porque se você está a ganhar mais, porque as taxas de retenção na fonte baixaram, quer dizer que pode ter uma surpresa nos reembolsos. E nessa altura você pelo menos tem uma aplicação feita para poder compensar isto. Foi o pé de meia desta semana. Quero agradecer à doutora Cláudia Reis Duarte ter vindo aqui ajudar a esclarecer estas questões. Nós, antes de irmos embora, quero recordar que o programa tem várias parcerias, a saber, a Optimize, a Square Management e também a Blue Crow, e nós voltaremos na próxima segunda-feira. Muito obrigado.